E nesse momento também eu quero compartilhar uma mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, uma mensagem prática, mas uma palavra objetiva. 5 motivos para você orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, está escrito: orai sem cessar. Eu quero, antes de começar a palavra, eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero orar por todos que estão agora me vendo, Senhor, participando desse culto online, que o Senhor venha abençoar todos, Pai, que o Senhor guarde as mentes de cada um, para que possam ficar atentos à Tua palavra, que é verdade, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Eu repreendo qualquer dispersão, Pai, porque essa mensagem vai impactar, vai encorajar, vai trazer fé, esperança e vai desafiar os Teus filhinhos, Pai, a viver uma vida de oração, Pai. Fale conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém. 5 motivos para viver, para você orar sem cessar. Eu quero te dar 5 motivos para você orar sem cessar. Eu sempre falo que orar não é questão de opção, é questão de sobrevivência. Nós vivemos tempos difíceis, que a batalha é espiritual. Satanás, a função dele com seus demônios é roubar, matar e destruir. E eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Então o diabo vai empreender todas as forças possíveis para trazer confusão, opressão, engano contra os filhos de Deus. E nós vemos o cenário mundial, perseguição contra a igreja acontecendo no mundo, cerceamento religioso, leis tendenciosas hoje para coibir o evangelho, para coibir a palavra do Senhor. Mas, amados, uma arma poderosa que nós temos que utilizar todo dia é a oração. Então eu quero falar 5 motivos que nós temos para orar sem cessar. Primeiro motivo: por que nós devemos orar sem cessar? Porque é uma ordem de Deus, é uma ordem de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja: orai sem cessar. É uma ordem do Senhor. Assim como nós dependemos de comer, beber, nos vestir, tem que fazer parte da nossa vida a oração. Eu sempre brinco: ora que o bicho corre, se não orar o bicho pega. Ora que melhora, se não orar você está frito. Saiba que 100% de oração, 100% de sucesso. 10% de oração, 10% de sucesso. Então, se você quer ter sucesso na tua vida cristã, se você quer ter vitória, se você quer prevalecer diante das forças das trevas, você tem que orar sem cessar. Então, eu convido você, desafio você, que a partir de hoje, que você tenha esse propósito, essa disciplina, orar sem cessar. Olha, gente, não é fácil orar sem cessar, porque quando a gente começa a orar, existem inimigos que vão tentar coibir, impedir a tua oração. A preguiça, a pressa, o desânimo, a ansiedade. Você começa a orar, é o vizinho que toca a campainha, o interfone que vem te chamar. Tudo acontece para interromper teu tempo de oração e você não conseguir orar, mas você tem que ter disciplina, tem que ser determinado, orar sem cessar. Adão e Eva tinham o hábito de ter essa comunhão com Deus. Toda tardinha, Deus vinha até eles e conversava com eles com relação a tudo que eles fizeram durante o dia. Deus gostava de conversar com Adão e Eva, e quando houve pecado, a primeira atitude deles foram se afastar de Deus. Houve uma ruptura da comunicação, da comunhão. A partir daquele momento, o espírito do homem morreu. Mas Jesus, ele veio a este mundo, morreu
como Cordeiro Santo, puro e imaculado, e ele reatou essa comunhão, e nós podemos ter essa comunhão estreita com o Senhor, podemos ter intimidade com Deus Todo-Poderoso, entrar na sala do trono pelo livre acesso através do sangue do Cordeiro. Não é mais prerrogativa de sacerdote, sumo sacerdote, todos nós podemos adentrar. O véu do templo foi aberto, antes era uma vez por ano, e no período de setembro, que era Yom Kippur, e hoje nós podemos entrar a qualquer hora diante da presença do Pai, não precisa marcar audiência, e o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor, e nós podemos orar sem cessar, apresentando nossas lutas, nossos problemas, nossas ansiedades, que Ele vai atender nosso clamor, Ele vai nos ajudar. Segundo motivo, por que nós devemos orar sem cessar? Porque a nossa luta é espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12, fala assim: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra principado, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nossa luta não é contra pessoas, porque muitas vezes Satanás vai usar pessoas para nos ferir, para nos magoar, mas entenda uma grande verdade: a tua luta é contra forças malignas que manipulam pessoas. O reino espiritual interage no mundo físico e ele promove confusão, guerra entre famílias. Então nós temos que aprender a usar esta arma poderosa que é a oração, para interceptar todo e qualquer intento do inimigo. Eu vejo também algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, lição que eu aprendo aqui, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 4, fala assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Verso 4, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestade. Então nós devemos compreender essa realidade, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestade. Mas como vocês viram aqui nesse texto, em 2 Coríntios capítulo 3 e o verso 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, principalmente a oração, uma arma poderosa. Quando nós oramos, a mão de Deus se movimenta, Deus vai agir, e quando Deus age, Deus garante a nossa vitória. Então nós temos que estar nessa comunhão, nessa conexão com Deus. Efésios capítulo 6, verso 16, fala assim que nós devemos estar sempre preparados, atentos à batalha espiritual. Efésios 6, 10 fala assim, que devemos revestir do Senhor e na força do seu poder, para que quando chegar o dia mau, aquele dia mau que chega abruptamente, a hora que você não espera, você está tão cheio de Deus que você não vai ficar atemorizado diante do problema, diante do gigante, diante da opressão, mas você estará forte, você está preparado, porque você tem orado diariamente, você tem se enchido do Espírito, e quando chega o dia mau, você está pronto, habilitado para enfrentar o problema. E o inimigo vai lançar setas inflamadas para tentar atingir você, mas você vai embraçar o escudo da fé, como está escrito em Efésios capítulo 6, verso 16, embraçando o escudo na fé, a qual podeis aplacar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos que estar atentos, nós estamos numa luta espiritual, e a função do inimigo é roubar, matar e destruir, e ele trabalha 24 horas, por isso nós temos que estar atento a todo e qualquer levante do inimigo. Eu quero citar um exemplo. O rei Ezequias,
estava cercado, Jerusalém estava cercado, e o rei Ezequias era um homem temente a Deus, que levou o seu povo a buscar a Deus, a servir a Deus. Ele seguiu os caminhos, os passos do rei Davi. E este homem agora, ele enfrenta o dia mau. Senaqueribe, o rei da Síria, arregimentou um exército poderoso para enfrentar o exército de Israel, que humanamente seria esmagado por um exército poderoso que era da Síria. Mas a Bíblia fala que Ezequias, quando soube do levante do inimigo, ele entrou no templo, e lá no templo ele ora, ele clama e ele jejua juntamente com o povo. Houve um ajuntamento coletivo, quando o povo ora e ele reivindica as promessas de Deus, e Ezequias começa a lembrar dos atributos de Deus, porque ele começa a lembrar quem Deus é, o que ele já realizou para o povo de Israel, lembrando, trazendo à memória tudo aquilo que Deus já tinha realizado. E a Bíblia fala que Deus se alegrou do ajuntamento solene, daquele ajuntamento do povo orando, clamando, em jejum, em consagração, todos unânimes. E o Senhor levanta o seu profeta chamado Isaías, que significa Deus é salvação. E o profeta sinaliza com a palavra de vitória: não temas, porque Deus já deu a vitória. Esses inimigos serão exterminados. E a Bíblia fala que Ezequias creu nas promessas do Senhor e tomou posição diante da palavra do Senhor, posição de fé, de confiança, porque quando nós oramos, entregamos nas mãos do Senhor nossos problemas, Deus vai agir, porque o nome dele é Jeová Tsabaote, o Senhor dos exércitos. É Ele que vai pelejar a nossa peleja. Então eu quero dizer para você que está passando um momento difícil, entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua luta, entrega a tua ansiedade, entrega teus problemas ao Senhor, que Ele agirá. E agindo Deus, quem poderá impedir a mão poderosa do Senhor? E aquele exército imbatível, 185 mil homens fortemente armados, cercaram Jerusalém, mas o Senhor mandou um anjo, e esse anjo é o anjo do Senhor, dizimou 185 mil assírios, foram exterminados, e o povo de Judá saqueou os inimigos, e Deus deu uma grande vitória. E a Bíblia fala que Senaqueribe, o rei da Síria, saiu correndo, fugiu, e quando ele foi no templo reclamar aos seus deuses, um dos seus filhos cravou o punhal nas costas do seu próprio pai. E Senaqueribe era o imperador, o homem mais poderoso da face da terra, tombou, foi morto por um dos seus filhos. E Deus fez justiça. Então eu quero falar para você, amado, que a nossa luta é espiritual. Naquele tempo, os homens lutavam com espada, mas o povo de Deus confiava no Senhor. E quando o povo ora, Deus manda os seus anjos poderosos. E Deus mandou um anjo somente. E esse anjo exterminou 185 mil assírios. Então eu quero te dar uma boa notícia. Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Os anjos do Senhor estão ao nosso serviço. Que privilégio você tem! Anjos, arcanjos, nós temos classes de querubins, serafins, mas os arcanjos são anjos de guerra. E nós temos, cada pessoa que entregou sua vida para Jesus, recebeu um anjo ou dois anjos, e eles estão ao nosso serviço para nos ajudar na nossa caminhada. Quanto mais você se envolve no reino, mais Deus manda anjos
para estar com você, porque tem gente que tem lutado com principados e potestades, e Deus manda milícias celestiais. Então eu quero te dizer uma grande verdade: Deus mandou anjos para te guardar em toda a tua caminhada. Isso é maravilhoso. Agora, quer uma notícia melhor ainda? A Bíblia fala em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Hebreus capítulo 13, verso 5 fala assim: não te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor está contigo. Quer mais um respaldo bíblico? Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte, ser corajoso, corajosa, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Que maravilha, que promessa maravilhosa. E Josué capítulo 1, verso 5 fala assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como o Senhor foi com Moisés, com Josué, com seus profetas, o Senhor é contigo. Então não pare, não fique espantado diante dos problemas, não olhe para trás, não olhe para os teus sentimentos contraditórios, olhe para as promessas do Senhor e marche e creia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele interage, Ele age ao nosso favor, mas o que leva ao Senhor a agir, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós suplicamos, o Senhor age. Então para de murmurar, começa a orar, começa a profetizar as promessas do Senhor, porque em todas as promessas do Senhor, nelas você tem o sim e o amém, e Deus vai agir. Tome posse dessa verdade no nome de Jesus. E eu quero também deixar bem claro a terceira verdade aqui: por que devemos orar sem cessar, para não cairmos em armadilhas do diabo. Terceira verdade aqui: por que devemos orar sem cessar, para não cairmos em armadilha do diabo. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, essa é a palavra. Você está em guerra. Você não pode cochilar na fé. Você tem que estar atento, tem que estar esperto, porque o inimigo está ao derredor, bramando como um leão, desesperado para destruir a sua vida. Mas vigiai, você está numa batalha, o campo é minado, você tem que saber onde você pisa. Você tem que ter cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com o que você está falando, porque muitas vezes a gente fala sem pensar e as pessoas vão distorcer a comunicação e você vai ser prejudicado. Então cuidado o meio a qual você está andando. É tempo de nós vigiarmos, senão a gente arruma luta, contenda, é tanta conflito, é tanta discórdia por causa de palavras. Então a gente tem que ter cuidado, vigiai. Vigia o que você fala, vigia as tuas decisões, vigia o que você está vendo, o que você está ouvindo. Cuidado, amados, aquilo que a gente está vendo, os olhos são as portas principais da alma. Muitas vezes a gente está vendo filmes que provocam conflito para a nossa alma, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Aí você não entende porque não dorme de noite, vê filme de terror, filme de violência, filme de prostituição. Aí você é bombardeado a sua mente por engano, confusão, e o inimigo vai atormentar sua mente, porque você abriu esta porta. Amados, nós temos que ser radicais. A Bíblia fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Muitas vezes a gente está vendo músicas que tem uma letra sensual. De repente você está sendo
oprimido por espírito de depravação, pornografia. Cuidado, o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que vigiar o que você está recebendo, senão vai trazer conflito e você não consegue orar, não consegue ter um relacionamento com Deus, porque você está intoxicando o teu próprio espírito. Então, o que o Senhor nos alerta: vigiai e orai. Então vigie o que você está vendo, está ouvindo, vigie as pessoas a quais você está se relacionando. Cuidado, porque muitas vezes o diabo coloca pessoas para afastar você de Deus. Eu quero trazer também uma ilustração muito interessante. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8 a 12, fala assim: que todas as vezes que o rei da Síria planejava emboscada contra Israel, Deus já avisava o profeta, e o profeta avisava o rei de Israel, avisava para que emboscasse o próprio inimigo, que era a Síria. E assim aconteceu várias vezes. E o rei da Síria ficou perturbado, falou: alguém do nosso meio está delatando meus planos, quando eu estou planejando um golpe contra Judá, contra Jerusalém, alguém está avisando o rei de Jerusalém, o rei de Judá. Aí um dos oficiais da Síria disse: há um profeta de Deus lá em Jerusalém. Quando você está planejando destruir esse povo, Deus já está avisando o seu profeta. Aí ele vem com um exército para capturar, para prender o profeta Eliseu. E a Bíblia fala: quando estava vindo aquele exército, o seu moço chamado Geazi, ele disse: profeta, vamos correr, porque vem vindo o exército da Síria para nos capturar. E o profeta, calmo, sereno e tranquilo, disse: fica em paz, maior é o número de que estão conosco do que estão com eles. E ele ora para que Deus abrisse os olhos daquele jovem, e o Senhor abriu, e ele viu um exército do Deus vivo, que estava em prontidão, pronto para defender o seu profeta. E ele ficou tão encorajado, porque ele viu o reino espiritual atuante, o reino de Deus protegendo aos seus servos. Então quero dizer uma grande verdade: nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. Você pode não estar enxergando, mas creia que o Senhor está presente para te abençoar, para te guardar com seus anjos. Aquele jovem precisou enxergar com seus olhos abertos os anjos do Senhor para se encorajar. Mas o justo viverá pela fé. Creia que o Senhor está presente na sua vida, que Ele te guarda. Você pode não ver o Senhor Jesus, mas Ele está presente. É promessa do Senhor: estarei convosco todos os dias. E saiba que você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, que Ele intercede por você, Ele te ajuda, Ele te respalda. Então não temas, porque maior são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. E ai daquele que se levanta contra os escolhidos de Deus. Então tenha fé, que você olhe para a grandeza de Deus, olha para as promessas de Deus, e não tema o homem. Não fica dando ibope para o diabo, e só alistando problemas e mais problemas e mais problemas. Creia, você tem um Deus que está acima dos problemas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá para te defender, porque você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo Jesus, você é sacerdócio real, sacerdotisa, você é povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ai daquele que se levanta contra os escolhidos de Deus. Saiba que você é menina dos olhos de Deus. Deus te ama com amor eterno.
mas quando o povo de Deus ora, Deus age. E a Bíblia fala que Eliseu estava escudado nas promessas de Deus, estava escudado nas orações, e ele ficou calmo, sereno e tranquilo, não temeu o homem. Pelo contrário, o homem não pôde fazer nada contra o profeta. E a Bíblia fala que Deus mostrou para aquele exército da Síria que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, e ele ora: Senhor, que esse povo fique cego, que o Senhor libere uma cegueira para todo esse exército, e todos ficaram cegos. E o profeta dá uma ordem: leva até a fronteira e alimente esse povo com pão e com água. E assim aconteceu. Mas o rei de Israel falou: mas escuta, agora nós temos oportunidade de dizimar esse povo, porque agora eles estão frágeis e nós podemos matar. Mas o que dirigia aquele profeta não era a violência, mas era o amor de Deus. Então ele ensina uma grande verdade: vamos vencer o mal com o bem. E tinha oportunidade de acabar com aquele exército, mas demonstrou benevolência, dando comida e dando água. E depois, quando chegaram na fronteira, o profeta orou para que Deus abrisse os olhos daquele exército da Síria. Assim aconteceu. Desde o rei e o general disseram: a partir de agora, nunca mais nós vamos nos levantar contra vocês, porque o Deus a quem vocês servem é um Deus todo-poderoso, é um Deus misericordioso, que poderia ter nos matado, mas vocês exerceram benevolência e amor. Então é muito importante a gente entender, gente, que Deus nos deu poder, autoridade espiritual para vencer as lutas, as batalhas. Então eu vejo também a quarta lição: porque nós devemos orar sem cessar, para que o reino de Deus faça parte da nossa vida. Mateus 6,10: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós temos que orar todos os dias para que a atmosfera de Deus estabeleça na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa escola, na nossa faculdade. Venha o teu reino, Senhor, venha a tua atmosfera, Senhor, e assim você vai estar na dimensão do Espírito, você vai estar no reino do Espírito, e você verá a mão de Deus agindo a teu favor. Você será bendito ao entrares, bendito será ao saíres, porque o Senhor te guardará em toda a tua caminhada, e você será um instrumento de bênção, onde você botar a planta dos teus pés. Quando você tem essa dimensão, essa visão da autoridade que o Senhor te deu, que você está aqui na terra para implantar o reino de Deus, para abençoar vidas, para levantar os caídos e curar os doentes, expulsar os demônios daqueles que estão oprimidos. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, e o Senhor te confiou essa autoridade. Os sinais te seguirão. A Bíblia fala: os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, se pegarem serpentes, escorpiões, se tomar algum veneno, não haverá morte, o inimigo não terá poder sobre a sua vida, imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Então você tem autoridade, o Senhor te ungiu, te habilitou para que você faça as obras de Jesus e faça coisas maiores, porque está escrito em João 14, verso 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então, amados, o Senhor te chama para conquistar as promessas de Deus, o Senhor te chama para você manifestar as obras de Deus. Então que você ore todo dia: Senhor, manifeste o teu reino, Senhor, manifeste o teu poder na terra, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Amados, há uma historinha que contam que é verdade. No interior, um irmãozinho estava com a sua biblinha, terminou o culto de vigília, madrugada, ele estava indo para sua casa a pé,
e passava sempre por um cemitério que ele era, antigamente ele roubava objetos do cemitério, abria os caixão para ver se tinha alguma joia, alguma coisa de valor, e este homem, quando estava passando, estava de terninho branquinho, passando por aquele lugar, e ele reparou 2 homens abrindo o caixão e roubando lá objetos do defunto, e ele gritou assim: olha, quando eu era do mundo, eu fazia essas coisas, eu roubava também, agora eu não sou do mundo. E aqueles 2 homens saíram correndo apavorados, falaram: então se esse homem não é desse mundo, então esse homem é um fantasma, e saíram correndo. Mas amados, é uma grande verdade, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nós somos da família real, nós somos peregrinos, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, estamos de passagem desta terra, amados. Talvez no passado você fazia coisas erradas, mas hoje você anda em santidade, hoje você vive uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de clamor, você vive conectado com Deus, que maravilhas. Então, último ponto, 5ª verdade: por que devemos orar sem cessar? Para conquistarmos as nossas promessas. Por que devemos orar sem cessar? Para conquistar nossas promessas. Mateus 11:12 fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado com esforço, os que se esforçam se apoderam do reino. Você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura, mas para você conquistar as bênçãos do reino, tem que pagar o preço, tem que sair da zona de conforto, tem que orar. Não adianta você terceirizar a oração: irmão, ore por mim, clama por mim, interceda por mim, lembra-se de mim. Não, você tem que fazer a sua parte. Como eu sempre cito esse texto, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto Ele vai te recompensar. Então Deus vê o coração de uma pessoa que entra na presença do Senhor. Não importa se você nasceu hoje, entregou a sua vida para Jesus, o que importa é que o Senhor está ouvindo a tua oração. É melhor um coração sem palavra do que ter muita palavra linda, bonita, elaborada, e sem coração. Então Deus ouve o coração, Deus vê o coração sincero. É uma ilustração interessante que a Bíblia fala que Ana, ela clamava para Deus por um filho, e a Bíblia fala que essa mulher suplicou tanto, clamou tanto para que Deus desse um filho. E naquele tempo, se uma mulher não podia ter filho, o marido podia ter outra mulher, ele dava carta de divórcio e ter outra mulher, mas Eucana amava a sua esposa. Mas essa mulher que ele tomou, que chamava Penina, deu muitos filhos, e essa mulher não temia Deus e zombava de Ana, ridicularizava de Ana. Olha o que a Bíblia fala, 1 Samuel 1,6, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Irmãos, preste atenção, o Deus Todo-Poderoso fez aquela mulher estéril, mas essa mulher orou, clamou, lutou com Deus, e dizia: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho. Nós temos que aprender a ter essa oração de guerra, essa oração de obstinação. Senhor, eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. E ela orou e fez um voto: Senhor, se tu me deres um filho, eu entrego esse filho para ser um nazireu, para ser consagrado ao Senhor, para ser um profeta do Senhor. E um dia ela estava lá no templo orando, e o profeta e o sacerdote Eli viu e achava que ela estava embriagada naquela manhã, mas ela falava: não estou embriagado, sacerdote, eu estou orando por um filho. E ele
fala: que Deus te conceda o teu filho, mulher, vá em paz. E ela saiu sentindo no seu coração: Deus ouviu o meu clamor. E ela coabitou com seu esposo Eucana e teve um filho e deu o nome Samuel. E quando desmamou essa criança, acredito com uns 2 a 3 anos, entregou para o sacerdote Eli. E o sacerdote o abençoou Ana, e ela teve mais filhos. E aquela que zombava, ridicularizava, não teve mais filho. E Ana foi exaltada, foi honrada, e ela louvou ao Senhor, porque o Senhor tira do pó, da cinza, o pobre e o necessitado, e faz assentar diante dos príncipes, diante dos reis, porque ela gerou no sofrimento, na dor, na humilhação, na vergonha, um filho que não foi um filho qualquer, foi um grande profeta, foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. Gerou um grande juiz, um sacerdote. Então quero dizer para você que está orando, está clamando pelas tuas promessas: persevere, 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 não pare de orar, clame para a salvação do teu marido, salvação da tua esposa, salvação dos teus filhos. Persevere, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Persevere, luta pelo teu casamento, não desista. Clame ao Senhor pelas promessas, porque Deus é fiel e vai cumprir as promessas, como aquela viúva da parábola, Lucas capítulo 18, que ela importunou o juiz até que ele liberou a justiça para aquela mulher, porque ela importunou o juiz. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Digo que depressa eu farei justiça, e quando eu fizer justiça, vou achar fé na terra. O verso 8, então eu quero desafiar você que está passando por um momento difícil, de dor, de perda, de luto, ou você está passando um momento de ansiedade, preocupação com o futuro, pós-pandemia, o que vai acontecer? Entre na batalha de oração, e você vai entrar na esfera do Espírito, e você vai experimentar a paz do Senhor, que vai dirigir a sua vida, vai controlar as tuas emoções, e você vai andar no sobrenatural de Deus, porque Deus tem um compromisso com você, Ele é teu supremo pastor, e nada te faltará. A oração é uma arma poderosa, que você não negligencie, que você não pare de orar, porque creia que o momento oportuno Deus vai te surpreender com as promessas, que você continue firme na fé. E eu termino essa palavra: ore sem cessar, porque Deus é fiel, e Ele prometeu, as suas promessas Ele vai cumprir, e Ele agirá, e Ele vai te surpreender. Então eu neste momento quero que você abaixe a sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar hoje, Pai, que nossos corações sejam abertos, Senhor, para receber primeiramente, Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, Pai, porque esta é a maior bênção que nós podemos ter, Pai, é entregar o coração para Jesus, não para a placa de igreja, e não para, ó Deus, para a religião, mas entregar o coração para Jesus, e ter essa comunhão com Jesus, falar com Jesus, ser amigo de Jesus, porque Ele está à procura de adoradores. Pai, que hoje o Senhor toque nos corações, para que faça essa oração comigo, e entre, Senhor, no reino de Deus pela fé, e viva uma vida de glória, uma vida que vai fazer, Senhor, sentido para os teus filhinhos, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, ó Deus, para um grande propósito: ide por todo o mundo, fazei discípulo. Essa é a nossa chamada. Se você recebeu esta palavra, e você quer entregar o teu coração para Jesus, saiba que Jesus te ama, Ele te perdoa, porque eu convido você, não para entregar o coração para uma religião, nem para uma placa de igreja,
mas convidar Jesus para ser o teu Senhor, teu Salvador, porque Ele te ama. Custou preço de sangue. Deus mandou seu único filho para morrer por você. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Nesta noite eu declaro de todo o meu coração que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu quero orar por você neste momento. Talvez você foi tocado hoje por essa palavra. Eu devo orar sem cessar, porque se eu orar, as coisas vão melhorar. Esse é o remédio, não tem outra opção. Ore e Deus agirá. Clama a mim e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Que a partir de hoje você comece a clamar, que esse ano seja um ano do clamor, e você verá o impossível se tornando possível na sua vida, porque Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Creia e tu verás a glória de Deus. A despeito da pandemia, a despeito da crise, a despeito do cenário mundial caótico, confuso, assustador, você tem um Deus que diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quando você ora, o Senhor responde imediatamente, porque Ele não tira férias, não descansa. Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. E você é filho, você é filha. Vamos orar, vamos apresentar diante de Deus tudo aquilo que aflige a tua alma. Senhor, eu quero orar por todos neste momento, Pai. Famílias que estão, Pai, em crise, Pai, que estão pensando em separar, Pai, pensando em divórcio. Eu declaro que todo espírito demoníaco que entrou nesta casa, trazendo destruição, adultério, trazendo confusão, que saia dos nossos lares no nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus libertação na nossa casa. Eu declaro no nome de Jesus que toda força maligna saia desse lar, todo orgulho, toda briga, contenda, toda ciumeira, todo espírito de confusão, que saia do nosso lar, que a nossa casa seja casa de oração. Pai, que teus filhos se unam para orar, Pai, porque a oração, Pai, traz o reino de Deus. Casa dividida não se estabelece. Pai, que a partir de hoje as famílias se unam em oração, porque o Senhor fará maravilhas nas famílias. O Senhor vai trazer prosperidade, o Senhor vai trazer paz, alegria, unidade, amor, porque uma casa unida prevalece diante dos demônios, diante das opressões, diante dos problemas. Uma família unida, quando ora junto, em concordância, o Senhor faz coisas gloriosas. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, Pai, conversão dos filhos. Liberta os filhos das drogas, da bebida, da má companhia. Liberta os filhos, Senhor, de todo o poder das trevas, Senhor, de todo pensamento ideológico que vai contra a palavra de Deus. Que o Senhor liberte a mente desses filhos, Pai, que eles tenham um encontro com Jesus, Pai, e que caia por terra, Senhor, toda a filosofia diabólica, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento por todos que estão doentes, Senhor, que estão, ó Deus, que estão no leito de enfermidade por conta, Senhor, dessa pandemia. Visita os que estão no leito de enfermidade, que estão na UTI, dependendo do respirador. Senhor, salva nossos pais, nossos parentes, tios, primos, amigos. Liberte, livra da morte, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu oro também por todos que estão doentes. Cura o canceroso, Pai, cura, Senhor, aquele que está doente, Senhor, que o médico
Deus deu alguns dias de vida, Senhor, essa pessoa está desenganada pela medicina. Traga a tua cura, Jesus, traga a tua cura, Jesus. Teu nome é Jeová Rafa, o Deus da cura. Cura teus filhinhos, Pai. Pessoas que estão passando momento de pressão maligna, liberta, Senhor. Tu és Jeová Tsequeno, o Senhor é nossa justiça, Pai. Que o Senhor faça a tua obra de espanto. Eu abençoo a todos, Pai, que estão vivendo um momento, Senhor, que estão sendo roubados na justiça. Deus, seus processos estão amarrados, Pai. Ó Deus, que o Senhor desembaraça os processos. Tu és advogado, tu és justo juiz. Julga a causa dos teus filhos, dá vitória, Senhor. Liberta teus filhos, Senhor. Eu abençoo aqueles que estão desempregados. Abre as portas de emprego, Pai. Abra as portas de emprego, Pai. Que o Senhor atenda o clamor dos teus filhinhos, Pai. Estão pedindo algo legítimo, uma porta de emprego. Atenda, Senhor, porque eu creio que a oração da fé move os céus, Pai, e nós cremos em concordância. Portas abertas, Senhor. Ó Pai, aquele que está trabalhando também, Deus, coloca-se numa posição de honra, que seja promovido no seu trabalho, Pai. Abençoa, Pai, abençoa teus filhos, Pai. Eu quero também orar, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo nosso Brasil, Pai. Que haja paz, que haja ordem, Pai. Que cesse toda a confusão do diabo, Pai. Toda desordem caia por terra. Que o Senhor traga ordem, traga progresso. Abençoa nossa saúde, abençoa nossa economia, abençoa nossa segurança, Senhor. Deus, nós sabemos que é uma batalha no reino espiritual, mas nós como igreja oramos que haja paz no Brasil, Pai. Que haja paz, Senhor. Que haja paz, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, ó Deus, prosperidade para o nosso povo que está sofrido, Pai. Ó Deus, que essa curva do Covid caia, Senhor, no nome de Jesus. Que haja vacinas, as melhores para toda a população brasileira, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, nossos governantes, Pai, que eles se convertam e façam justiça, Senhor. Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga justiça nessa nação, Senhor. Que o Senhor limpe esta nação da corrupção, da mentira, da vergonha. Ó Deus, de toda mentira, Senhor, caia por terra, Senhor. Que o Senhor traga a verdade, Senhor. Que a verdade de Jesus prevaleça nessa nação. E Pai, eu abençoo teus filhinhos, que esta noite eles possam dormir em paz. Que o Senhor fale aos corações enquanto estão dormindo, Pai, porque o Senhor trabalha enquanto nós dormimos, Pai. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, sonhos proféticos, Pai. Que o Senhor visite os teus filhinhos, Pai, porque eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, e o Senhor vai fazer um grande reboliço, Senhor, no meio da tua igreja. O Senhor vai levantar os improváveis, cheio do teu Espírito Santo, que serão testemunhas, Senhor, tanto no Brasil e nos quatro cantos da terra, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque o Espírito Santo de Deus é que capacita, é que nos habilita. Pai, muito obrigado por esse culto, Pai, e por todos que participaram. Que o Senhor abençoe seus lares, abençoe suas famílias, abençoa, Senhor, a área material, emocional, sentimental. Que todos sejam abençoados no nome de Jesus, porque a tua palavra diz: todos que se aproximam de Deus é galardoado, é abençoado, Pai. E eu creio, Pai, que todos foram abençoados por Ti, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu abençoo a todos meus queridos irmãos. Amém.